Quanto mais o homem ele se esforça para atender os padrões de exigência feminino, mais elas vão elevar esses padrões de exigência, né? O que é natural, é uma conta matemática simples. Como numa empresa, por exemplo, quanto mais candidatos tem tentando conseguir uma vaga de emprego, mais esse empregador pode ser exigente, colocar mais filtros para selecionar esse candidato, e mais esse candidato que quiser conseguir essa vaga de emprego precisará se qualificar, ok? E aí pode acabar acontecendo de, às vezes, esse cara ter uma qualificação acima do que é justo referente àquilo que ele está recebendo, se é que vocês me entendem. Então, assim, no final das contas, rapaziada, é aquilo que eu falei para vocês no vídeo anterior. Se a mulher não estiver oferecendo de acordo com o que você está oferecendo, você está entrando aí numa configuração de relacionamento ou numa configuração social, se a gente analisar no macro, né, ginocêntrica. No micro você está sendo mangina e no macro você está alimentando o ginocentrismo. É mais ou menos isso, né? Ser mangina, rapaziada, é sinônimo de alimentar o ginocentrismo. É claro que se você for mangina, você está falando de um indivíduo, beleza? E se você falar em ginocentrismo, você está falando de uma configuração no macro social abundante. Essa é a diferença, beleza? Então, dependendo de qualquer coisa, rapaziada, vai depender muito do que você está aceitando receber dessa mulher em troca, independente do que você tem a oferecer. Sempre vai bater naquela tecla que eu falo para vocês do custo-benefício, é isso que vai determinar. Ok? Ok. O ponto aqui, rapaziada, é que definitivamente é que eu já falei para vocês, cara. Essa é uma das bases, rapaziada, no sentido da vida do homem, que creio eu que talvez eu seja o cara que mais deu ênfase nisso, né? E eu sempre falo em todos os vídeos, fica até chato, cara. Que eu considero, inclusive, o meu vídeo que eu falo sobre isso se chama A Maior Habilidade do Homem, que é a habilidade de ficar sozinho, rapaziada. A habilidade de ficar sozinho, cara, é a habilidade mais importante. A habilidade de ficar sozinho, rapaziada, é a vacina contra o ginocentrismo. É isso que eu quero dizer pra vocês. Por quê? Independente, rapaziada. Você sabe por que, principalmente, os homens vão ser manginas? Ou vão alimentar o ginocentrismo? Porque eles não têm habilidade de ficar sozinho. É claro que isso pra nós. Porque antes de você aprender a ficar sozinho, né, o sentido, assim, reducionista que eu vou falar pra vocês, que eu não quero ser complicado nesse vídeo, né? Reducionista e simplificado da Red Pill é você o quê? Reconhecer o seu valor, alimentar o seu valor, se valorizar, é claro, né? Se valorizar não, se valorizar é a terceira etapa. A primeira etapa é você reconhecer o seu valor como homem e o que compõe esse valor, qual é esse valor, investir nesse valor, que o valor como homem, de modo geral, vai estar associado aos pilares dos valores do VSM. É claro que o sentido do VSM não tem a ver com os valores do homem, tá? A aplicação do VSM é que ele tem um sentido para algo, ok? O valor do homem não há um sentido para ele, a não ser para si mesmo, ok? Mas eles se confundem. É que ele tem um propósito para você receber algo em troca, né, externamente, e já o valor do homem em si, que é o que a Red Pill aborda principalmente, se trata de você, indivíduo, do valor interno. O VSM é a busca por validação externa feminina e o valor do homem é busca por validação interna masculina. Sacou? Essa é a diferença, né? Mas, de certa forma, a maneira que você vai fazer, rapaziada, para aumentar o seu valor ou o seu VSM é a mesma. A diferença é como que você vai utilizá-lo. O primeiro, como eu disse, o valor do homem, vamos dizer assim, né? Você usa para si, e o valor sexual de mercado você usa para conseguir algo do feminino. Fez sentido? Essa é a diferença. Mas eles têm os mesmos pilares, a diferença é como você vai utilizá-lo, é só isso. Mas eles têm o mesmo componente dentro deles, que é estética, inteligência, hobbies, intelectualidade, dinheiro, carisma, humor, todas essas coisas que a gente sabe. Esses são os componentes do valor, né? A Red Pill ajuda você a identificar isso. E ajuda você a o quê? A investir nisso. Porque, de modo geral, rapaziada, é o que vai trazer satisfação para nós como seres humanos. Investir em nós mesmos vai trazer paz e tranquilidade, paz de espírito, autoestima, vai trazer bem-estar social e principalmente individual. Por isso que a Red Pill defende para você investir em si mesmo. Investimento pessoal, eu nunca vi ninguém desconsiderá-lo. Investimento pessoal é algo que é unânime, todos os homens devem fazer. Beleza? Essa é a segunda etapa da Red Pill. A primeira parte é você identificar o que ele é composto, para você saber aonde você vai trabalhar, definitivamente por quê, né? E o segundo ponto
é justamente... Na verdade, o segundo ponto é o porquê você vai investir nele, né? E o que você ganha, qual é o lucro. O terceiro ponto, rapaziada, que a Red Pill traz, que é o que eu sempre falei pra vocês, é você defender esse valor. O que é você defender o valor, rapaziada? É você não ser mangina. Defender o valor no micro, no individual, é não ser mangina. No macro, é não alimentar o ginocentrismo. A Red Pill ajuda você o quê? Na terceira etapa, que é a última, beleza, eu descobri o que é, eu descobri como investir, agora eu preciso protegê-lo. Proteger o meu valor, que é uma coisa que eu recentemente, em vídeos anteriores, eu dei ênfase nisso, indiretamente, estava falando sobre isso. Exemplo, por que que eu, muitas vezes mais qualificado que a mulher, digamos assim, tenho que provar o meu valor para ela? Isso é você ser mangina, isso é você alimentar o ginocentrismo, rapaziada. Que quanto mais você investir nisso para a mulher, para conseguir a validação feminina, mais elas vão alimentar, mais elas vão aumentar a régua. Isso é um fato, cara, mas elas vão aumentar a régua. Só que foi o que eu falei, elas só vão aumentar a régua, rapaziada, se você não souber defender o seu valor. Se você colocar o seguinte, olha só, sua régua tá aqui em cima, a minha régua tá aqui em cima também. Você vai ter que trazer a mesma coisa. Isso é a defesa do seu valor, rapaziada. É o custo-benefício, você não ficar no prejuízo. Existem formas, como eu posso explicar? Existem formas que são padrões, né? Tipo casamento, por exemplo. Casamento, rapaziada, é uma configuração que muitas vezes você meio que não vai ter controle sobre ela. Você pode acabar sendo mangina no casamento porque a lei é ginocêntrica. Sacou? E você não tem controle nela, porque quem manda é o juiz. Se há essa influência feminista, ginocentrista no sistema jurídico, ou especificamente na vara da família, no que tange a relacionamentos, família e relacionamentos são quase sinônimos, né? Consequentemente, rapaziada, você vai acabar sendo mangina contra a sua vontade. Então, existem certas configurações que você não tem controle sobre elas. Por exemplo, casamento, assim, quando eu falo casamento, a união estável também, você não tem controle. Que é a mesma coisa, rapaziada. É a mesma coisa. Ambos são a mesma coisa, não tem diferença. Até a lei meio que não tem diferença. Antigamente havia, hoje não há mais. Diferença entre união estável e casamento. Beleza? Nessa configuração, não está no seu controle ser mangina ou não. Porque se a gente interpretar que na maioria das vezes a lei será ginocêntrica ou será mangina, ela vai passar por cima da sua defesa do seu valor como homem. Ela vai atropelar, você vai ficar no prejuízo e você alimentará o ginocentrismo, ou você será mangina, ou você não terá o custo-benefício a seu favor. Você vai, por exemplo, uma questão muito específica, né? Transferência de renda. Você vai transferir sua renda, por exemplo. Você vai transferir o seu valor. E recebendo muitas vezes nada em troca por aquilo. Entende o que eu quero dizer? Exemplo, teve um caso de um cara que eu já falei pra vocês. Ele ficou com uma mulher, certo? Durante 3 anos. E, se eu não me engano, acho que ele era o provedor. Tá? Ele sustentava a mulher. Tá? Ele pagava tudo sozinho. E a mulher, nem do lar ela era. Nem do lar ela era. Sacou? Depois, no final do relacionamento, ele entrou na justiça e pediu uma pensão compensatória. Não tem na lei, mas tem na doutrina, ou acho que na jurisprudência, tá? Salvo exceção. Salvo exceção não, se eu tiver salvo engano. Beleza? E ela ganhou pensão de 3 anos, porque 3 anos ela ficou em casa, ela abriu mão da carreira, então ele teve que pagar 3 anos de salário para ela. Isso é um exemplo, rapaziada, de ginocentrismo. De você ficar no preju. Você não tá recebendo nada em troca. Por quê? Porque não é justo. Cara, se a mulher é adulta, cara, e ela decidiu ser sustentada, ela tá trabalhando, entre aspas, né? Ela tá oferecendo algo para receber isso em troca. Quem que ia arcar com a alimentação dela, se ela não tinha dinheiro? Quem que ia arcar com o vestuário, etc? Era o homem que estava arcando. Por que ele tem que pagar 2 vezes? Ele já pagou uma vez. Cara, acabou essa configuração? Não tem que haver uma pensão compensatória porque ela abriu mão da carreira. O cara sustentou ela, o cara entrou com o valor, ela entrou com o valor dela. Nesse caso não, mas no caso correto, digamos assim, vamos supor que a mulher é 100% do lar, o cara é 100% provedor. Cada um tá no seu papel. Acabou, o cara não tem que pagar uma pensão depois disso. Salvo se, que eu vou falar pra vocês, alguns exemplos, que eu não acho que nem pensão, multa, traição. Ele traiu ela. Traiu ela. Tipo, eu já falei, rapaziada, que na minha opinião é bem parecido com um contrato de trabalho. Deveria ser. Bem parecido com o contrato de trabalho. Dispensa por justa causa, por exemplo, tá bom? Ou outros exemplos, né? Como eu disse, se você fez merda na empresa, sacou? Você não vai receber porra nenhuma. Se a mulher fez merda, não recebe porra nenhuma. Agora, se a empresa fez merda com você, você tem direito a uma multa. Entendeu? Se a empresa fez merda e você perdeu o emprego por causa disso, aí você merece receber uma multa. Essa é a minha interpretação, beleza?
Mesma coisa do casamento. Só que ele não funciona assim. Na minha opinião, deveria. Tipo, como eu expliquei contrato de trabalho. Então, como eu expliquei, na questão do casamento união estável, não tem como você fugir, na maioria das vezes, do ginocentrismo. Mas, como que você vai, tirando a questão que foi respondida, como que você vai proteger? Como você vai proteger o valor que você adquiriu, rapaziada? Habilidade, com conhecimento, é claro, para você não ser mangina, né? Para você não aderir a configurações, a circunstâncias em que você oferece mais recebendo menos, mas principalmente, rapaziada, como que você não vai aderir? Principalmente, depois desse conhecimento, o Blue Pill não tem o que fazer. Eu já falei, Blue Pill não tem o que fazer. Depois que você adquiriu esse conhecimento, rapaziada, o que é necessário? Depois que você descobriu sobre o seu valor, aumentou o seu valor, protegê-lo. Além do casamento, evitar, etc. Como que você vai proteger esse valor, desconsiderando o casamento união estável? Habilidade de ficar sozinho. Como eu disse, um exemplo prático. Teve uma garota que uma vez ela me chamou para sair e ela tinha pouco a oferecer. E ela queria que eu levasse ela num restaurante foda. Eu falei, eu não vou. Por quê? Porque eu sei do meu valor, eu aumentei o meu valor, eu não aceitei levá-la para sair. Porque eu tenho a habilidade de ficar sozinho. Eu prefiro ficar sozinho do que me sujeitar e aceitar uma proposta que eu não considero justa, ou que eu vou ficar no prejuízo, ou que eu tenho que investir mais por algo e receber menos por aquilo. É assim que eu protejo. No fim das contas, rapaziada, eu já falei e vou falar de novo, a principal habilidade que o homem tem contra o ginocentrismo é a habilidade de ficar sozinho, que é sinônimo de habilidade de dizer não. Dizer não. Se o cara não tem habilidade de ficar sozinho, rapaziada, ou se o cara não consegue controlar a libido, por exemplo, ou se ele é carente, ele vai dizer sim. Nesse exemplo que eu dei pra vocês, o cara teria dito sim. Nessa forma ele está o quê? Ele está sendo mangina e está alimentando, individualmente está sendo mangina, e no macro ele está alimentando o ginocentrismo. Se todos os homens se comportarem dessa forma. Que sempre foi uma coisa que... Esse exemplo que eu trouxe pra vocês da garota, quem é mais antigo vai se lembrar do canal. Eu sempre falei sobre isso no canal. Eu sempre me posicionei dessa forma. Recentemente eu dei mais ênfase nessa questão do valor, né? Quando deu aquele B.O. do Nando Moura, eu expliquei isso várias vezes. Quando o negócio da conta do Caio Castro, eu expliquei. Sacou? Por que a gente tem que ficar... Eu tenho que abordar, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que levar pra sair, depois tenho que confirmar, eu tenho que pagar um motel, entendeu? E a mulher gosta tanto daquilo quanto eu, às vezes você, de certa forma, tem um valor superior ao dela e você tem que oferecer mais e provar o seu valor, cara. Ainda. Por causa dessa configuração ginocêntrica. E o que eu quis trazer pra vocês é o quê? Dizer não pra isso. Diga não pra isso. Entendeu? Como que você vai conseguir dizer não? Aprendendo a ficar sozinho. Pra encerrar esse vídeo, rapaziada, hoje é necessário ao homem aprender essa principal habilidade, que é a habilidade de ficar sozinho. E ele só vai ter essa habilidade com o quê? Como que o homem tem a habilidade de ficar sozinho, rapaziada? Sempre falei isso pra vocês. Como? Validação interna. Como que você adquire validação interna? Investimento pessoal. Entende o que eu quero dizer? A ideia do investimento pessoal, rapaziada, beleza? Não é pra você fazer por mulher. É para você, principalmente hoje, a principal, como eu posso dizer, cara? O principal motivo para o investimento pessoal, além de outras coisas, é você conseguir ficar sozinho, aprender a ficar sozinho, entreter a si mesmo e usufruir da sua validação interna, sem depender da validação externa, social ou sexual. Você, rapaziada, você pode usufruir da validação externa, sexual e social. De preferência, quando você não depende, porque é porque você quer, não porque você depende, porque você precisa. Carência, por exemplo. E segundo, quando o custo-benefício for interessante para você, quando aquilo não for te deixar no prejuízo. Ou seja, em outras palavras, quando a mulher também, a mulher ou amigos, mas específico aqui mulher para ficar mais claro, a mulher está também trazendo a mesa de maneira correspondente e equivalente ao que você está oferecendo à mesa. Nessa configuração, tudo bem você usufruir de validação externa, sexual ou social com amigos, por exemplo. É o merecimento, rapaziada. Se seu amigo merece, não tem problema você oferecer a mesa nesse caso. Se a garota merece, não tem problema você oferecer a mesa nesse caso, porque ambos ofereceram para merecerem. Fez sentido? Então acho que esse vídeo ficou bastante completo, consegui explicar tudo o que eu queria para vocês sobre essa questão. Em suma, cara, a resposta para o homem
é a principal habilidade que eu já falei para vocês, cara. O homem tem que ter a habilidade hoje de ficar sozinho. Só assim ele consegue dizer não para ser mangina e dizer não para o ginocentrismo. A vacina contra o ginocentrismo, rapaziada, contra a manginice, é a habilidade de ficar sozinho.